Isaías, filho de Amós, foi um profeta levantado por Deus em tempos turbulentos para o povo de Israel. Sua vida e mensagens são marcadas pela fidelidade, pela denúncia do pecado e pela esperança messiânica. Isaías, filho de Amós, viveu em Jerusalém por volta do século 8 AC. Em tempos de grande turbulência para o povo de Israel, era um tempo de reinos divididos, de alianças humanas, de idolatria e de abandono da fé verdadeira em Deus. Foi nesse cenário que o Senhor levantou Isaías como profeta. No capítulo 6 do livro que leva seu nome, Isaías descreve uma visão grandiosa e impactante. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam, e clamavam uns para os outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Diante da santidade de Deus manifestada na visão celestial, Isaías reconheceu sua pequenez e pecaminosidade. Ai de mim! Estou perdido, porque sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. O profeta é purificado por um ser celeste, que toca seus lábios com uma brasa viva. Nesse momento solene, ele ouve a voz do Senhor ecoar: a quem enviarei, e quem há de ir por nós? E prontamente, Isaías responde: Eis-me aqui, envie-me a mim. Assim começa a jornada profética desse homem escolhido por Deus para transmitir suas mensagens ao povo. Chamado por Deus, Isaías se voluntaria para ser enviado como profeta ao povo de coração endurecido em meio à sua relutância inicial. Isaías é fortalecido pela presença divina e pela certeza de que o Senhor estaria com ele em todas as circunstâncias. Ele compreende a magnitude da tarefa que lhe foi confiada e a responsabilidade de transmitir fielmente as mensagens do Altíssimo. Mesmo ciente dos desafios e das possíveis retaliações que poderia enfrentar, Isaías aceita o chamado com humildade e determinação, disposto a ser a voz de Deus em um mundo que muitas vezes rejeita a verdade. Assim, inicia-se uma jornada marcada por confrontos, revelações e milagres, onde Isaías se torna não apenas um mensageiro do Eterno, mas também um exemplo de coragem e fé para todos aqueles que ouvem suas palavras. Isaías foi enviado por Deus para proclamar a palavra de juízo a um povo que havia se desviado do caminho da verdade. Sua missão era denunciar as práticas idólatras, a injustiça social e a opressão dos mais vulneráveis. Ele enfrentou reis e nações com coragem, confrontando seus pecados e chamando-os ao arrependimento. Isaías alertou sobre as alianças políticas feitas sem a direção divina, profetizou a queda de impérios poderosos como a Assíria e a Babilônia. Sua mensagem era clara: somente em Deus havia segurança e salvação, apesar da resistência e da dureza de coração do povo. Isaías permaneceu fiel ao seu chamado, transmitindo as palavras do Senhor com ousadia e convicção. Isaías, inspirado pelo Espírito Santo, trouxe mensagens de esperança ao profetizar sobre a vinda do Messias como a luz prometida para as nações. Em meio às trevas espirituais e à desesperança que envolviam o povo de Israel, Isaías anunciou a chegada de um rei justo e misericordioso, que traria salvação e redenção. Suas palavras ecoaram como um bálsamo de esperança para aqueles que ansiavam pelo cumprimento das promessas divinas. O profeta descreveu detalhadamente as características do Messias vindouro, destacando sua autoridade divina e seu papel como príncipe da paz. Isaías revelou a grandeza desse Salvador esperado, cujo governo seria eterno e cujo reinado traria a restauração completa da humanidade caída. A mensagem do profeta da visão de Deus ressoou através dos séculos, apontando para o nascimento miraculoso do Filho de Deus, que iluminaria o mundo com sua graça e verdade. Isaías, o profeta da visão de Deus, também foi inspirado a descrever o servo sofredor em detalhes impressionantes nesse contexto. Ele apresentou um retrato comovente daquele que viria para carregar sobre si as dores
e as transgressões da humanidade. O profeta descreveu o servo como alguém rejeitado e desprezado pelos homens, um homem de dores e experimentado no sofrimento. Isaías revelou que esse servo seria ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades, trazendo a paz por meio de suas pisaduras. A imagem do servo sofredor pintada pelo profeta ecoa até os dias atuais, apontando para Jesus Cristo como aquele que voluntariamente se entregou em sacrifício para a redenção da humanidade. Isaías, conhecido como profeta da esperança, não se limitou a proclamar juízo e advertências ao povo de Israel em meio às duras palavras de condenação. Ele também trouxe mensagens de restauração e renovação. O profeta vislumbrou um futuro glorioso, no qual o deserto se transformaria em jardim, a tristeza seria trocada por alegria e a opressão seria substituída pela liberdade. Isaías pintou um quadro vívido de um mundo renovado pela presença divina, onde a justiça e a paz reinariam soberanas. Suas visões transcendiam as circunstâncias sombrias do presente, apontando para uma esperança eterna fundada na fidelidade e no amor inabalável de Deus. Mesmo diante das ameaças iminentes e da descrença do povo, Isaías permaneceu firme em sua convicção de que o Senhor cumpriria suas promessas e restauraria seu povo à plenitude da comunhão. Assim, o profeta da visão de Deus se tornou também o profeta da esperança, cujo legado ecoa até os dias atuais como um lembrete do poder transformador do amor divino. O legado de Isaías é um testemunho vivo da fidelidade inabalável a Deus. Em meio às adversidades, sua vida não foi apenas marcada por visões grandiosas e profecias impactantes, mas também por um profundo compromisso com a verdade e a justiça. Isaías enfrentou reis poderosos, denunciou as injustiças sociais e chamou o povo ao arrependimento, sem se deixar abalar pelas ameaças ou pela rejeição. Sua coragem e determinação em permanecer fiel à voz divina são um exemplo inspirador para todos os que buscam viver segundo os preceitos de Deus. Mesmo diante da incredulidade e da hostilidade, Isaías perseverou na missão que lhe foi confiada, transmitindo as mensagens do Senhor com ousadia e compaixão. Seu legado perdura como um farol de esperança e convicção, lembrando-nos da importância de permanecermos firmes na fé, independentemente das circunstâncias. Que a vida de Isaías nos inspire a buscar sempre a vontade de Deus em todas as áreas de nossas vidas, confiando em sua providência e agindo com integridade e amor. Isaías, o profeta da visão de Deus, nos ensina que a verdadeira visão da vida começa com o reconhecimento da santidade e soberania de Deus em um mundo marcado pela descrença e pela idolatria. Isaías permaneceu firme em sua convicção de que somente o Senhor é digno de adoração e obediência. Sua vida exemplar nos convida a refletir sobre a importância de manter nossa fé inabalável diante das adversidades e das tentações do mundo. Isaías enfrentou desafios inimagináveis, foi ridicularizado, perseguido e incompreendido, mas nunca vacilou em sua dedicação ao Senhor. Sua coragem e determinação em proclamar a verdade divina são um testemunho poderoso do poder transformador da presença de Deus em nossas vidas. Que possamos seguir o exemplo de Isaías, buscando sempre viver em conformidade com a vontade do Altíssimo, confiando em sua justiça e misericórdia para guiar nossos passos e fortalecer nossa fé. Isaías, o profeta da visão de Deus, trouxe profecias detalhadas sobre o nascimento do Messias, que seriam cumpridas séculos depois com o advento de Jesus Cristo. Em meio às sombras da descrença e da opressão, Isaías anunciou a chegada de um menino especial, cujo nascimento traria esperança e salvação ao mundo. Ele descreveu minuciosamente as características e o papel do Messias esperado, destacando sua natureza divina e sua missão redentora. Isaías revelou que esse menino seria uma luz para as nações, um conselheiro admirável, um Deus poderoso e o príncipe da paz. Suas profecias apontaram para a encarnação de Jesus como a manifestação suprema do amor de Deus pela humanidade caída.
O nascimento do menino prometido por Isaías foi o cumprimento das promessas divinas de redenção e restauração, trazendo alegria e esperança a todos os que o acolhem em seus corações. Neste emocionante vídeo, mergulhamos ainda mais fundo na vida e nas profecias do profeta Isaías. Conheça detalhes inéditos sobre os desafios enfrentados por Isaías ao transmitir as mensagens divinas, as revelações surpreendentes sobre o Messias e a esperança renovada que suas palavras trouxeram para um povo necessitado. Acompanhe conosco essa jornada de fé, coragem e redenção, e descubra como a história de Isaías ressoa até os dias atuais, inspirando-nos a buscar uma vida em comunhão com Deus. Não perca esse conteúdo exclusivo e inscreva-se para mais reflexões profundas sobre as Escrituras Sagradas. Inscreva-se no canal para mais vídeos inspiradores sobre histórias bíblicas. Espero que tenha gostado dessa imersão na história fascinante de Isaías. Não se esqueça de deixar seu like, compartilhar com os amigos e ativar o sininho para receber notificações. Até o próximo vídeo.